Caos fotográfico, sempre às segundas-feiras, às 21 horas, no leosaldanha.br, no Instagram, mas também publicado no Spotify, no YouTube, em outros canais de áudio da preferência da audiência. E aqui, no Caos fotográfico, eu tenho feito... trago conversas, trago visões de mercado, trago notícias, coisas que estão acontecendo que podem ser interessantes. E a interação aqui é sempre bem-vinda. Os comentários e a interação acabam enriquecendo para quem está vendo e assistindo depois. Então fica a dica aí para quem quiser compartilhar uma visão, participar de alguma forma. Como eu tenho feito desde que eu comecei o Caos Fotográfico, a ideia é trazer aqui notícias da semana, do que aconteceu. Tem muita coisa acontecendo. 19 de janeiro de 2026, a quantidade de coisa que já aconteceu em poucas semanas, né, se a gente for ver, é impressionante. E hoje é a terceira segunda-feira. Não é isso? É a terceira, né? Terceira segunda-feira de janeiro é conhecida como Blue Monday. Você já sabia disso? É uma, segundo pesquisas, essa terceira segunda-feira do ano é considerada a mais triste do ano. Porque está começando o ano e aí as pessoas caem uma ficha. Passou aquela empolgação de resolução de começo de ano, de planos, e a pessoa começa a cair uma ficha. Então a terceira segunda-feira do ano, conhecida como Blue Monday, tem pesquisa falando disso, saiu uma notícia lá fora falando disso, eu achei interessante só para trazer. E é curioso, né, a gente notar esse tipo de coisa. Vem aquela empolgação de começo de ano, depois vai caindo a ficha, e aí o choque de realidade. Bom, vamos lá. Mapa Rumo 2026 foi a mais lida da semana, e obviamente eu vou entrar aqui das mais lidas da semana, e é um evento que vai acontecer agora nessa quarta-feira, às 20 horas, para membros da comunidade ou para quem adquiriu separadamente. Mais do que, não é curso, não é mentoria, não é palestrinha, é visão de mercado, leitura conjunta e coletiva, oportunidade para você ter uma visão de oportunidades, desafios, e junto você recebe um GPT, uma IA treinada com os conteúdos. São 5 e-books que eu criei desde 2020, de marketing, branding, de produto, a importância do produto impresso, de branding na fotografia. Então, 5 e-books que somados dá um valor aí de mais ou menos uns R$1.000, que serviram para treinar uma GPT e a pessoa que se inscreve adquire automaticamente. Já os membros da comunidade têm acesso a essa apresentação também, essa conversa, essa leitura coletiva. Então fica a dica para quem estiver ouvindo depois, quiser participar. Não é um curso, não é a ideia de ter uma mentoria ali. É uma ferramenta treinada com os conteúdos que eu fiz nos últimos anos, atualizada e que pode ser útil. Então foi a mais lida da semana, fiquei feliz porque eu fiz uma divulgação em cima forte. Boa noite, Zanata, tudo bem? Obrigado, viu, pela audiência aí. E a ideia de, então, ter essa atividade nessa quarta-feira às 20 horas, para membros e para quem adquiriu separadamente, foi a mais lida da semana. Vamos lá, eu vou, falando de mais lidas da semana, acho que cabe comentários aqui, trazer um pouco disso também, das notícias aí que rolaram, depois do Mapa Rumo, que foi a mais lida. Todos os relatórios indicando claramente duas tendências fortes acontecendo. Uma na fotografia e outra de tecnologia, falando de IA. Falando de IA, os agentes de IA. Eu comentei isso até num grupo que eu participo, nessa última semana. O Claude. O Claude é um concorrente do ChatGPT, do Gemini, e ele lançou uma ferramenta chamada Cowork, que basicamente permite você operar na sua máquina com ele para fazer um pouco de tudo. E na fotografia, ele vai permitir fazer uma série de coisas impressionantes, coisas que a gente não tinha à disposição antes e que agora começam a avançar. O agente de IA já era uma coisa forte no ano passado, vai se sofisticar ainda mais em 2026. E o outro ponto que eu abordei nesse conteúdo do Primeiro Plano. O Primeiro Plano é uma série que eu criei agora, que acontece mais de uma vez por semana, com conteúdos agregados para membros. Eu tenho feito a versão grátis, assim, só mostrando o que eu abordo ali, mas em profundidade para quem é membro da comunidade. E aí os relatórios têm mostrado, são tendências com base em fatos, em
conteúdos, em consumo também, o retorno do impresso, do físico, do tátil. Olha que interessante, quer dizer, a fotografia analógica, instantânea, mas não só ela, a foto impressa. Essa é uma matéria de uma revista de decoração forte, aqui e lá fora, mostrando que mais uma vez a fotografia como decoração é uma tendência forte para 2026. Uma matéria que saiu no Centro-Oeste falando do consumo crescente lá na região Centro-Oeste do Brasil de jovens consumindo fotografia analógica, filme fotográfico. E é uma ressaca do digital, que piorou com a IA. Então, ao mesmo tempo que a gente tem agentes de IA, que vão poder ajudar um fotógrafo com arquivos, com recuperação de arquivo perdido, com preenchimento de sei lá, e-mail, toda a parte de rede social. Hoje, a gente está chegando num ponto, e isso deve se intensificar nas próximas semanas e meses, e você tem um agente de IA que opera para você o seu negócio, te liberando para uma série de outras coisas, principalmente para a parte criativa, a parte humana. Não tem nada a ver com criação de IA, tá? De criação de imagem, esse agente de IA que bombou na última semana. Então a gente vai ver mais disso avançando aí em 2026. E ao mesmo tempo a fotografia física, impressa, real, autoral ganhando força. Teve toda a polêmica do Evoto. O Evoto está presente no Brasil com seus sistemas aí de seleção e coisa e tal. Teve a feira que aconteceu na última semana, acho que as primeiras semanas, os primeiros dias aí de 2026, sempre acontece a Imaging USA. É uma grande feira, um congresso de fotografia norte-americano, de uma associação chamada PPA, que tem mais de 150 anos, é uma das mais antigas do mundo, se não a mais antiga, que tem 30 mil associados. É um modelo que no Brasil seria genial, mas não tem nada parecido, acho que nunca a gente vai ter. É tão desagregado o nosso mercado que não vamos conseguir chegar nisso. Mas enfim, essa feira, congresso aconteceu e tinha lá um dos expositores, a Evoto. A Evoto está presente aqui no Brasil, uma marca reconhecida, coisa e tal. Mas ela deu uma deslizada ali, ela anunciou lá durante o evento um gerador de retratos. Então o Evoto, que é uma IA para você agilizar seu processo, cuidar de retrato, retoque, uma série de coisas, me lança um gerador de retratos de IA numa feira forte, com embaixadores de altíssimo nível. Vários embaixadores, inclusive, já vieram palestrar no Brasil, coisa e tal. E aí pegou muito mal, e continua pegando. Então, ela se posicionou, já tirou do ar, coisa e tal, mas por que pegou mal com os fotógrafos? Olha, ela está lançando um gerador de IA que compete com os seus clientes. Né? Então ela criou um competidor com o IA e pegou mal. E aí, bom, enfim, é uma empresa que tem crescido, tá, como eu falei, está presente no Brasil, mas deu essa deslizada. Ela foi uma das mais lidas da semana no meu site. Teve a exposição de um dos membros da comunidade que eu recebi, o Michel Mello me mandou, e ele está com uma exposição bem na foto em Manaus. Foi a quarta mais lida da semana. Bem bacana ver bem na foto, a exposição em Manaus, mostrando a inspiração, a fotografia autoral, em vários estilos, e num espaço super bacana, no Centro Cultural Palácio da Justiça, lá em Manaus, e acabou repercutindo bem também. E a quinta, mais lida da semana, foi o Radar Fotografia, que eu fiz para membros, abordando essa briga que a gente está vendo entre a foto perfeita, plástica da IA versus não é o erro exatamente, mas o estranho. O estranho ganha força. Ser estranho, ter a tua estética, criar algo que cause um certo estranhamento e é real, e mesmo com a IA também tem gente fazendo isso, é um caminho interessante para 2026. Então a gente está vendo algumas coisas curiosas aí, acabou sendo também uma das mais lidas da semana. Outra que bombou, aí rapidamente para comentar, a Apple com o seu Creator Studio na última semana bombou porque ela chega para competir com o pacote da Adobe Creative Cloud e com um preço muito mais competitivo. Então os fotógrafos são muito Apple maníacos, costumam ser, tudo bem que é caro, coisa tal, mas gostam dos laptops, da marca em si, e agora a Apple chega com o Creator Studio com uma bela ferramenta mais acessível. Então, mais uma competição aí forte para a Adobe em 2026. Outra que bombou na última semana no meu blog foi os compromissos da foto, a plataforma que lidera a inovação, mais cresce no Brasil, com novidades,
presente com eventos presenciais grátis para levar conteúdo de alto nível. Ela fez ela colocou os compromissos dela para esse ano de empoderar o cliente, de dar mais potencial para liderar e para os clientes liderarem também e ganharem mais com o que ela tem a oferecer na venda de fotos e vídeos. Então, bacana ver, foi uma das mais lidas da semana. A Wait Camera, na maior feira de tecnologia do mundo, que aconteceu em Las Vegas faz pouco tempo, os últimos dias aí, foi lançada uma câmera chamada Await Camera, que basicamente quer dizer esperar, né? O nome da câmera é isso, a câmera para você esperar. Ela te obriga a esperar 24 horas para você ver a foto, mas ela é digital. Então ela traz o conceito do analógico para uma câmera digital pequena, que tem lá o número de fotos na parte de trás. Você não vê a foto na hora, ela vai ser no aplicativo depois, e tem impressão. Você pode e vai receber impressões, e tem uma quantidade de fotos como se fosse um rolo digital. Interessante. E a gente vê então que novos modelos de negócio estão surgindo, pensando numa junção entre o digital e o analógico. Que mais? Eu também fiz uma leitura para membros da comunidade, mostrando potenciais, coisas que estão vindo aí para 2026, áreas que perdem força, áreas que ganham força, um mercado desafiado em várias frentes, mas que tem oportunidade também. E, enfim, basicamente é isso, assim, das matérias que foram mais lidas da semana, e eu coloquei lá no meu blog nos últimos dias. Hoje, 19 de janeiro, eu estava comentando aqui no começo, né, que é a terceira segunda-feira do ano. Estudos e matérias que saíram lá fora mostrando que a terceira segunda-feira do ano é chamada de Blue Monday, é a segunda-feira mais triste do ano para muitos países, porque cai a ficha, começou o ano. No Brasil não, né? O Blue Monday do Brasil é depois do Carnaval, concorda? Mas vamos lá. Lá fora tem muita gente triste hoje. Não sei, talvez no Brasil também, né? Porque caiu a ficha, minhas resoluções de começo de ano, coisa e tal. Mas enfim, eu fiz uma publicação no blog hoje, as leis óbvias do marketing na fotografia. Eu odeio essa coisa de cagar regra, com perdão da palavra, mas tem coisas que são meio que coisas absolutas, assim, como você não conseguir fotografar se você não tiver certos princípios da fotografia clássica, concorda? É a mesma coisa. E no marketing tem a mesma levada. O marketing, as pessoas acham que postar no Instagram é marketing, é parte disso, né? Ou que só vender é marketing, ou que fazer, sei lá, Reels é marketing, e por aí vai. Promoção só, falar de preço é marketing. E nesse conteúdo eu fiz, tá lá, tem a parte grátis, tem uma parte para membros, coloquei hoje na comunidade. Quais são essas leis óbvias? São coisas que a gente deveria saber, incluindo a mim mesmo nessa história, mas que a gente esquece. Um exemplo, se você não mostrar, como é que as pessoas vão saber? Aí você fala, nossa, mas isso é tão óbvio, mas a gente esquece. Você mostra um monte de coisa lá, mostra a sua rotina, mostra o quê. Mas será que é isso que as pessoas querem ver? Elas querem ver como que elas podem ficar com o seu trabalho, o que você tem a oferecer para elas. E você mostra outra coisa. Então a gente tem que mostrar aquilo que a gente quer atrair. Entre outras coisas. Então é interessante a gente olhar para isso porque uma outra coisa, produto, né? O que você entrega? Ou você está entregando só foto digital? Foto digital é produto? Ou isso é um problema de marketing? Numa era em que a gente está vendo o avanço dessa tendência da entrega, de coisas físicas, as pessoas valorizando isso. E aí eu dou um feedback hoje. Hoje eu recebi um comentário. Eu não vou mencionar quem é o fotógrafo, mas é um fotógrafo que não é do estado, não é daqui de São Paulo, me mandou uma mensagem falando assim. De repente ele vai assistir depois, mas enfim. Como ele fala algumas coisas sensíveis ali, eu acho melhor não abrir. Ele fotografa família, mais casamento, mas família também, é super talentoso. E aí ele trouxe a coisa da IA, que tem pessoas ou influenciadores vendendo esses cursos, ou cria ensaio de IA e faça e comece a vender, coisa e tal. E aí ele falou, poxa, isso aqui afeta, porque as pessoas vêm com a questão do preço, coisa e tal, bem interessante. E eu coloquei para ele que, de fato, o que a gente está notando no mercado, isso não é só no Brasil, lá fora também, e os dados mostram isso já claramente, fatos, tá, números.
há um impacto nas cadeias da fotografia em vários nichos, da IA para esse tipo de coisa, de ensaio, de produto ou de retrato. E pega principalmente o preço baixo, pega aquele que cobra pouco. Esse cara do ensaio diário chega ali para compensar ou faturar um extra, assim como acontece na fotografia, só que ele faz sem precisar de câmera. E aí ele faz e vende para LinkedIn, vende para uma série de coisas, ok? Para atender uma pessoa de formatura que não foi para formatura, para uma pessoa que fez aniversário e não teve aniversário, coisas simuladas. É um público que nem tem a fotografia, nem tem como ter, tá? Então não necessariamente concorre só direto com o fotógrafo, tem algumas questões aí. Mas o fotógrafo barato vai ser impactado. Aquele que, uma pessoa que poderia ir no estúdio fazer um retrato, de fato vai falar, vou fazer com esse cara de IA por 50 para ganhar 10 fotos, por exemplo. Então a gente está vendo claramente aí um avanço disso. Aí ele falou, poxa, mas eu não estou sendo afetado, eu tô conseguindo cobrar super bem, continuo recebendo indicações, estou fechando num faturamento legal, com trabalhos bacanas. Por quê? Porque ele tem uma marca, ele tem uma grife, ele tem uma entrega, tem o melhor marketing que existe. O melhor marketing que existe é a indicação, é o boca a boca. Né? Não tem, a gente pode inventar o que for. É o aviãozinho do Instagram, mas que um cliente, uma pessoa que você confia te mandou e falou, isso aqui é bom, esse fotógrafo vale a pena. Né? É isso que vale mais. Então, essas leis óbvias do marketing na fotografia são para relembrar ou para se dar conta de coisas que a gente esquece. Então, para pensar nisso. Posicionamento de mercado. Todo mundo falando de posicionamento de mercado já tem uns anos, né? Virou carne de vaca falar de posicionamento de mercado. Todo mundo fala que o posicionamento de mercado, se você não tem posicionamento de mercado. E aí falta combinar com o cliente, porque, na verdade, mesmo que você tenha um posicionamento de mercado, pode ser que não pegue. Já parou para pensar nisso? Você tem um posicionamento de mercado e você é luxo. Você quer ser luxo. E aí você passa a ser luxo e define que agora você vale 10 vezes mais do que você valia. Vamos fazer exercício aqui. Eu valia 1.000, agora eu vou valer 10.000. E aí, deu uma travada aqui, voltou. E aí você define então que você agora é luxo, né? E você começa com uma nova posição de mercado. E nessa nova posição de mercado que você definiu, você começa a divulgar essa nova marca sua nova história, só que não cola. Não cola. As pessoas falam, mas peraí, caramba, não, ele era assim, agora está assado, e eu não estou captando isso. Por quê? Porque posição de mercado não é só o que você quer ser, é como as pessoas te percebem. É uma posição na mente das pessoas que você tem ali. E a gente vê isso, várias marcas fazendo isso. Elas querem fazer uma coisa e vão fazer outra. Ela é percebida de um jeito. Uma marca de IA que ajuda a tratar foto, selecionar foto, decide fazer um gerador de retratos. É uma nova posição de mercado que ela quer assumir. Só que os clientes veem, mas ele é para resolver meu problema, não para competir comigo. É a percepção dos clientes sobre aquilo que você está fazendo. Cara, ele é luxo, mas ele não me entrega nada físico. Ele fala de experiência, mas que experiência é essa? A posição de mercado, o posicionamento de mercado é muito mais sobre a leitura que eu faço do meu prestador de serviço, do meu fotógrafo, do que dele querer me mostrar o que ele quer mostrar. Então, algo que precisa ser equilibrado. O que não quer dizer que você não deva buscar essa posição que você tanto almeja. Só que você tem que justificar. Então, vale para preço, vale para tudo. Entre outras coisas, essas leis óbvias do marketing, preço. Preço conta uma história, sempre. Sempre vai contar uma história. Se é barato, conta uma história. Se é caro, se é médio, sempre tem uma história no preço. Então as leis óbvias do marketing na fotografia é para essa provocação. Coisa que a gente esquece, mas para a gente pensar. Oi José, boa noite. Obrigado, viu? Pela presença aí. Hoje também eu coloquei um primeiro plano. Primeiro plano é minha série de conteúdos agregados, várias coisas juntas com um destaque ali especial. E entre as coisas que eu coloquei hoje, sensores para câmeras que já vêm com IA generativa. A gente está começando a ver a IA avançando mais no hardware. Então a gente vai ver isso com mais força em 2026. Não é só a IA como software, mas como hardware e entrando na seara dos equipamentos. É algo para também a gente prestar bastante atenção. E falando em sensor, o criador do sensor CMOS, ele recebeu o Nobel de Engenharia agora em 2026, o Eric Fossum. Então bacana ver, né, que é uma tecnologia revolucionária, né, o sensor, que a gente muitas vezes não pensa nesse motorzinho,
tão importante para gerar aquele arquivo, aquela imagem que é tão valiosa. E a Ricoh, né, a Ricoh ela lançou a GR4, que é uma câmera monochrome para competir com a Leica. E é interessante ver isso, quer dizer, uma câmera ali poderosa, especificamente para fotos preto e branco, que chega para combater, para ocupar uma posição também junto com a Leica. É interessante ver esses modelos chegando ao mercado, né, e a gente notar isso. E o dado curioso aí das últimas semanas, que a câmera mais vendida de 2026 lá fora, de 25 lá fora, foi uma compacta da Kodak digital. Olha só, né, que interessante, uma câmera compacta, meio vintage, se a gente for pensar, e super bem vendida lá fora, mostrando que essa busca dos jovens por esse tipo de equipamento tem o seu apelo também. Que mais de coisa bacana aqui para mostrar, para falar para vocês? A Instax lançou outra impressora, a Mini Link+, mais uma câmera instantânea, desculpa, uma impressora de bolso instantânea voltada para smartphones. Então essa Mini Link, ela é quadradinha, assim, é meio retangular, e você pode conectar vários smartphones ao mesmo tempo, e você consegue imprimir uma foto Instax a partir dessas câmeras dos smartphones. É legal ver a Instax nesse caminho, né? A Dani, oi Dani, tudo bem? Boa noite. Qual é o nome da PB? Se puder, repete. A câmera PB lançada é a Ricoh, a GR4 Monochrome. Então ela lançou, chega aí com uma câmera digital exclusivamente preto e branco, num valor considerável, mas mais competitiva do que a Leica, pelo que eu entendi, e fazendo um barulho. Foi bem avaliada lá fora e parece que chega bem aí no mercado, né? Ricoh, a Ricoh com H, né? GR4 Monochrome, competindo diretamente com a Leica. É interessante isso, aqui a gente está falando de posição de mercado, né? Tem as leis de posicionamento que falam seja primeiro ou seja segundo, se for terceiro eu te esqueço. E não tinha, até onde eu sei, uma câmera assim além da Leica. A Monochrome viu uma oportunidade ali. Falou, poxa, peraí, tá sozinha ali, vamos lá, vamos encaixar um modelo aqui para atender esse mercado também. É curioso, né, a gente ver esse tipo de coisa. Me chamou a atenção também na última semana a quantidade de fotos premiadas de fotógrafos esportivos lá fora. Então a gente viu mais de um. Eu coloquei uma matéria no blog para falar disso. O fotógrafo do Atlético Mineiro ganhou com uma foto belíssima do pai comemorando com o filho na arquibancada. Vários fotógrafos brasileiros se destacando na cena da fotografia esportiva de forma internacional. Muito bacana ver esse movimento e o reconhecimento desse trabalho. Fotógrafos brasileiros se destacando no tênis, no futebol e outras áreas esportivas. E também saiu os premiados do World Sports Photography Awards 2026, com fotos maravilhosas de vários esportes, e é incrível ver o nível, né, da fotografia esportiva mundial. Ano de Copa do Mundo, então a gente vai ver muita coisa nesse sentido também se movimentando aí. E que mais? Eu falei da Kodak, eu tinha falado da Kodak câmera compacta, ela lançou uma câmera instantânea chamada Printomatic Plus. É uma câmera digital pequenininha, amarela, bonitinha, que sai a impressão na hora. Ela tem amarela, preta, azul cueca de velho, ou fusca antigão, e aquela capinha rosa, rosinha, bem clarinho, meio Hello Kitty, sabe? É bem bonitinha, pequenininha, e imprime a foto na hora. Eu acho que é com a tecnologia Zinc, que é sem tinta, zero tinta, né? Zinc, de zero ink. E a gente está vendo esse movimento de câmeras e impressoras que imprimem de bolso, imprimindo na hora, voltadas para smartphones ou para capturar momentos ali de alguma maneira. Então basicamente é isso, assim, de notícias. Eu também postei uma do o fotógrafo Dom Petit na Estação Internacional Espacial, como é que ele troca a bateria no espaço. Eu achei curioso, porque tem um vídeo, enfim, tudo flutuando ali sem gravidade, e aí ele com aquela Nikon Z9 linda, e ele troca a bateria, como é que ele faz para trocar? Tudo muito fácil, não tem essa questão de peso, então, enfim, é com uma mega lente, né, e as fotos maravilhosas no espaço, e aí tem o vídeo, é curioso, é mais pela curiosidade em si do que qualquer outra coisa.
Que mais? Olha, eu abro espaço aqui para alguém, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. O Zanata tinha comentado alguma coisa aqui, deixa eu ver o que ele comentou. O Zanata está comentando, sinto falta da foto impressa. Compraria as impressoras da Kodak 305 ou ESC 400 da Fuji. O movimento de impressão, Zanata, tá rolando, assim, né? Se a gente for ver, pensar, parar para olhar para o mercado hoje, tem muita coisa acontecendo nessa parte de impressão. Acabei de falar de várias coisas aqui. O mercado de fotocabine, que tinha parado por conta da pandemia, voltou com força, está presente em tudo. Aqui no shopping do lado tem uma fotocabine sozinha ali para fazer foto divertida, coisa e tal. E a gente tem visto em shoppings, em São Paulo principalmente, de fotocabines para só imprimir foto do Instagram. A gente tem visto isso. Então, a fotografia impressa, ela não é mais sobre volume, mas tem um lado de qualidade e de coisa com valor adicionado que você pode fazer. A Dani Justo está aqui, ela tem feito coisas incríveis, vale a pena segui-la. Se você for no Instagram colocar no pesquisa ali, ou acho que não sei se você consegue seguir aqui através da live, tá? Mas ela comentou aqui, se você for ali nos comentários, segue ela. A Dani faz um trabalho com fotografia analógica e fotos fine art, umas coisas incríveis impressas. Então, tem várias maneiras de imprimir, seja analógico, a fotografia no processo filme revelação, seja com impressão, com impressora de grande formato, em papel fine art, papel algodão, no metal. São tantos produtos, não tem mais limite do que você pode fazer com a foto impressa. Essas impressoras que você comentou, elas são boas sim para vender, por exemplo, num condomínio, num negócio, num evento, dá para fazer, inclusive fazer a venda do álbum com a foto colada, usando essas impressoras, tem um impacto bacana para surpreender os clientes no aniversário, no casamento, mas a gente está vendo também um potencial da venda da foto sem precisar do seu clique. Então você vende para a foto do cliente. Ele tem lá os arquivos esquecidos, fotos abandonadas no rolo do smartphone, na rede social, imprima as fotos mais valiosas. É um mercado. Teve gente que vendeu muito no passado e vai continuar vendendo. E eu acho que o apelo agora é da foto impressa com alguma coisa a mais. Uma personalização que você possa fazer, uma embalagem, sair do mais do mesmo. Acho que esse é um caminho bacana para a gente prestar atenção, né? Então aí tem algo interessante para a gente olhar, tá? E é o curioso, tá? Dá para aplicar a foto impressa em quase todos os segmentos da fotografia, seja na hora ou no produto acabado depois. Mesmo áreas que parece que não pode, não tem apelo, sei lá, pensar em modelos que você consiga aplicar, mas acho que cabe em quase todos, tá? De surpreender o cliente de alguma maneira, de pensar em como encaixar isso. É adicionar valor sim, e de fazer algo que é tangível, é físico, né? Que tem esse apelo forte. Acho que é uma coisa super válida. Que mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A Dani falando aqui da loja da Kodak em Tóquio. Eu vi a loja da Kodak na Coreia, que na verdade eles vendem mais roupa do que almofada, coisa para decoração. A Kodak está faturando mais com venda de item de merchandising do que com fotografia hoje no mundo. Ela virou uma marca de estilo de vida, né? De uma coisa vintage. Fez a parceria com a Renner aqui no Brasil e vendeu pra caramba. E lá fora tem uma rede que tem mais de 100 lojas da Kodak só de roupa. Roupa com a marca da Kodak. Agora, a Dani comentando aqui dessa loja em Tóquio. Eu imagino que seja de fotografia. As maiores lojas do mundo de fotografia, se não me engano, e ficam no Japão. São lojas espetaculares. Não conheço, tá? Vi de vídeo, não tive a oportunidade de ir para o Japão ainda, mas eu sei que tem lojas em vídeos que a gente assiste espetaculares, assim, com andares, só de filme, câmera usada. É um negócio impressionante. Então, é muito bacana ver né, esse tipo de apelo aí da fotografia. A fotografia, enfim, dessa forma, né, com esse apelo tão bacana. Eu estava falando aqui da Fuji, né, um negócio que está bem surpreendente, até saiu uma revista de tecnologia lá fora, Instax Cinema, Evo Cinema, da Instax, que é uma filmadora
é uma filmadora meio que tem até as décadas, né? Que você escolhe o estilo visual, 1970 e vai até uma certa década. E você escolhe o frame e daí imprime o frame em Instax. É surreal. Cara, é um negócio impressionante. Então, que bacana ver, né? Essas inovações entrando de alguma maneira diferente. Gente, só para encerrar aqui, tenho feito essas lives não tão longas, até para não ser cansativo. Lembrando que, para quem estiver ouvindo depois, no Spotify, no YouTube, você quer interagir, participar, você pode vir, é sempre às segundas-feiras, leosaldanha.br no Instagram, e aí a gente pode trocar aqui, conversar, caso você queira participar ao vivo. E nessa quarta-feira, vários membros aqui vão poder participar, que estão na comunidade, vão poder assistir ali ao vivo. Não é uma palestra, não é curso. O Mapa Rumo que a gente vai fazer agora na quarta-feira é uma leitura de cenário, de momento, o que está acontecendo em profundidade, mas também não é para ser demorado, é para ser rápido e uma troca ali com quem está nessa atividade. Para quem é membro vai poder participar sem custo, para quem não é, dá para participar adquirindo com a vantagem de ter acesso ao GPT Rumo, que é uma IA treinada com os conteúdos da biblioteca que eu criei nos últimos anos sobre marketing, branding, sobre negócio da fotografia com essa oportunidade. Então, num valor muito acessível para o que é entregue, fica a dica para participar. Quarta-feira agora, às 20 horas, dia 21, Mapa Rumo 2026. O link da bio aqui tem mais informações. Agradeço a todos pela audiência, pela participação aqui, pela oportunidade, e para quem assistir também depois, fica o meu agradecimento. Qualquer outra dúvida, quem quiser me mandar direct, mensagem, estou à disposição. Obrigado e até a próxima. Boa noite. Até mais.